Agora, já vou começar na primeira pergunta para o Haddad, que é o seguinte: Haddad, agora é governador, é isso? Não, cara, ou tem esse papo de que não pode dizer? Como é que funciona? Pode, pode dizer, vou dizer a verdade. A eleição do ano que vem, ao contrário da do ano passado, é uma eleição casada para presidente da República. E para mim não tem nada mais importante no Brasil e talvez no mundo do que derrotar o Bolsonaro. Não tem. Acho que o mundo sabe disso, né? Talvez o Brasil não saiba ainda a importância que tem a eleição do ano que vem. Então eu acho que as peças nos estados têm que se encaixar na peça nacional para a engrenagem funcionar. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer em São Paulo? Nós vamos buscar as parcerias para replicar aqui o que a coalizão federal, nacional. E aí pode ser, mas não é uma coisa decisiva para mim. O importante é a gente ter um palanque forte em São Paulo para dar sustentação à candidatura do Lula. Num momento como esse, Haddad, eu entendo que você fala das parcerias, é conversar com os outros partidos, criar uma aliança forte e tudo mais? Tem duas tarefas, na minha opinião, que são muito importantes. Primeiro delas é o seguinte: os tucanos estão há 28 anos governando São Paulo. Nós precisamos fazer também uma reavaliação. Pô. A gente está errando de alguma maneira. Pô. Nós não estamos acertando o discurso. O que nós estamos fazendo? Nós juntamos 250 técnicos, entre economistas, sociólogos, assistentes sociais, militantes, lideranças comunitárias, para elaborar um plano para São Paulo, pensando na cidade de 10 mil e na cidade de 10 milhões de habitantes. Essas pessoas que você falou, que são as alianças que você está dizendo? Não, essas pessoas estão trabalhando na Fundação Perseu Abramo agora para radiografar o estado inteiro, o que está certo, o que está errado, o que nós vamos continuar, o que nós vamos mudar. Com base nesse documento, paralelamente, nós vamos conversar com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, com o PDT, com os partidos que tem, com o PSD, que tem alguma sintonia conosco no desejo de virar a página em São Paulo. E aí vamos discutir nome, mas eu acho que o nome ele tem que surgir do processo, pensando na questão nacional. Porque a questão nacional ela é chave o ano que vem. Não é uma eleição que vai disputar Fernando Henrique e Lula. Assim, quando disputa Fernando Henrique e Lula, tem diferença, mas não tem risco para o país. Sabe? O Bolsonaro é outra coisa, é outro bicho, entendeu? E como é que você sente, Haddad, sendo o cara que quase derrubou? Tem um lado teu que fala... Puta, faltou pouco, uma frustração de não ter permitido isso acontecer. Obviamente não é a escolha tua, mas de... Não, todo dia. Assim, é difícil não pensar nisso, né? Porque faltou pouco e, assim, a classe política sabia o que estava em jogo. Todo mundo me conhece, percebe? Eu fui 9 anos em Brasília, 7 anos ministro. Todo aquele povo passou pelo meu gabinete, sabia de quem se tratava. E, pô, modéstia à parte, na comparação com o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro, 28 anos sem fazer porra nenhuma naquele congresso. Nada, né? Só discurso... sabe, sem pé nem cabeça. Então as pessoas sabiam assim, a diferença pessoal. O lance que contaminou tudo é o lance, PT, não sei o que, não dá mais, aquela coisa toda. E obviamente o PT estava num momento muito difícil, com o Lula preso, era um absurdo o que estava acontecendo. Eu compreendi, evidentemente. Eu sabia que era uma eleição muito difícil, até porque eu tive 20 dias de campanha. Eu fiz 20 dias de campanha para chegar no segundo turno. Eu assumi a cabeça de chapa... 20 dias mesmo? No dia 11 de setembro. A eleição foi 7 de outubro. Deu menos de 30 dias, 26 dias de campanha. E depois eu tive mais 3 semanas no segundo turno. Então tudo somado foram 6 semanas, pô, primeiro e segundo turno. Agora, as pessoas sabiam quem era você e também sabiam quem era ele, porque assim, o que ele está fazendo agora não é nada diferente do que ele prometia. Não, eu vejo assim, às vezes eu encontro uma pessoa que votou nele horrorizada, eu falo, cara, onde é que você estava esse tempo todo? Assim, você não lê jornal, não assistia TV, não... Porque para dizer que não conhecia, obviamente que tem gente que não conhecia mesmo. E eu respeito, porque é o seguinte, a gente está acostumado com classe média, sabe? Que acorda às 6 e dorme às 11, meia-noite. A vida do povo trabalhador é acordar às 4, 3h30
E a hora que a gente vai dormir, o cara ainda tá fazendo faxina em casa, guardando as louças. Fica difícil você se informar sobre o que está rolando no país, né? É isso. O cara que está na base da pirâmide, ele realmente vai tomar uma decisão ali quase que no susto, faltando 2, 3 semanas. Aí ele realmente tem justificativa para dizer, pô, o cara me enganou, o cara tá me surpreendendo negativamente. Será uma outra discussão? O quão prejudicial é você ter toda uma campanha política e toda uma eleição nesse ambiente, onde os debates mesmo não são importantes? Que parecem coisas do passado, mas esse confronto, esse olho a olho que a gente não tem mais... Hoje não existe mais, né? A gente está muito longe. Você só encontra o povo quando você vai pegar o metrô, vai pegar um busão, porque tudo é feito através ali do computador, do teclado. Às vezes eu tô falando com a minha mulher tá lá dentro, eu tô no WhatsApp com ela. Assim, a gente está muito por trás disso. E a eleição acaba que quase... as eleições, a última eleição, teve essa questão de o olho no olho com o principal candidato não aconteceu. Será que a próxima não vai ser da mesma forma? Não, mas veja só, por que o Bolsonaro não me enfrentou? Porque era um momento para ele muito difícil dele lidar com as coisas que a internet estava falando na minha frente. Primeiro que ele até hoje desconhece o Estado brasileiro, ele não sabe onde ele está. Ele não sabe onde ele está no mundo, inclusive. Você vê que o Brasil está num isolamento que chama atenção, né? O G7 não convida o Bolsonaro, ninguém quer chegar perto do cara. Essa semana nós tivemos a ONU mandou uma carta dizendo o Bolsonaro está querendo algumas medidas que ameaçam a democracia e ameaçam o mundo. Fazia muitos anos que o Brasil não era convidado para o G7. Que o Brasil entrou, entendeu? Uma hora virou a sexta economia, começou a fazer a grande diplomacia no mundo, começou a pesar a voz do Brasil no mundo. Os americanos incomodados, mas tinham que aceitar, né? Porque o americano não gosta de gente crescendo, sabe? Não gosta. Eles gostam de ser o... Quanto o mundo tiver em controle, para eles é bom, né? É lógico. Toda nação imperial, né, ela quer ter mando sobre o continente, sobre a região dela e, no caso dos Estados Unidos, sobre o mundo inteiro. Concordo plenamente e, apesar de concordar, espero meu visto chegar logo para voltar para Nova York. Gostaria de deixar claro isso aqui. Quem está falando é o Haddad, não sou eu, viu, o governo americano. Que eles põem, né? Tem aqui, tá tudo grampeado, Matheus. Isso aqui não dá para... Depois o cara não manda para mim, eu não volto, a culpa é do Haddad. Vai me pagar minhas contas aqui, né? Perdizes aqui. Não, o erro não é nem deles, né? O erro é nosso de não saber, né? Que eles têm um projeto, né, de poder no mundo e exercem esse projeto. E aquela relação ali criada com o Trump, era um negócio constrangedor. Muito triste. Pá! Que assim, já é colonizadíssimo. Ali a gente assumiu... E outra, você não pode vincular um projeto de um país a uma pessoa. Porque o Trump não era ao governo americano. Não foi uma aliança com os Estados Unidos. Foi uma aliança com a família Trump. O cara perdeu a eleição, o Bolsonaro ficou com a brocha na mão. Quer dizer, é uma coisa que não se pode fazer. As alianças mundiais são estratégicas. Elas são impessoais. Então, o Mercosul não pode depender do presidente. O acordo União Europeia-Brasil, Mercosul, não pode depender do Macron, da Merkel, porque transcende isso. É coisa de geração, de uma geração para outra. O Bolsonaro ele não tem esse alcance, entende? Ele não consegue perceber. Para ele é tudo briga de rua, sabe? Mas será que não é um momento de briga de rua mesmo, Haddad? Essa que é a minha preocupação. Não, será que a discussão não vai ser assim a partir de agora? Será que a partir de agora não é briga de rua mesmo para conseguir até ganhar? Rafinha, tem vezes... esse cara é um risco para o país. Não é brincadeira. Quando eu falo para você que qualquer pretensão estadual tem que estar condicionada a um arranjo nacional, eu estou falando como cientista político, não estou falando como político. Sabe, quem na história brincou com esse tipo de coisa se deu muito mal. Sabe, você não brinca com certos valores. Liberdade, sabe, tolerância, civilidade. Você não brinca, ciência, você não brinca com essas coisas. E o Bolsonaro põe essas coisas em risco praticamente diariamente. Você sente, Haddad, que nessa próxima eleição, independente do nível estadual ou federal,
pode acontecer o que aconteceu lá atrás, de ter muito eleitor que votou no Bolsonaro para não votar no PT, e pode ter gente que não necessariamente se alinha com o programa do PT, mas vai votar só para não ter um novo turno do Bolsonaro, um novo run do Bolsonaro no país? Olha, existe um pouco de público cativo, né? E esses não há o que se faça. Entendeu? O PT tem um eleitorado fiel, né? E vai manter esse eleitorado. O Bolsonaro tem um eleitorado fiel, que eu não sei se é de 30%, mas seguramente é de mais de 20%. Uhum. Ele tem esse eleitorado fiel. Mas esse meio-campo, ele é diferente. Esse meio-campo de 20%, que é quem dá a eleição, né? Uhum. Você tem 20% que ou vai para um lado ou vai para o outro. Esse 20%, ele não costuma votar de forma apaixonada. De quanto você acha que é o percentual desse público cativo do PT hoje? O dele é 20 e poucos. O do PT hoje seria o quê, você acha? Eu acho que o Lula tem 30% cativo. Eu acho muito difícil tirar isso do Lula. Porque é um patrimônio de 50 anos de política, entendeu? O Bolsonaro não tem essa estrada, mas ele está na presidência e ele dialoga com sentimentos muito arcaicos, mas que ainda estão presentes na vida nacional. Essa coisa contra a mulher, essa coisa meio racista, meio preconceituosa, essa coisa, esses pseudo-valores que ele vende da boca para fora, mas dentro da família dele ele não pratica. Uhum. Essas coisas pegam um percentual das pessoas. Então, por isso que eu sempre digo, mesmo que a terceira via, né, consiga se aglutinar em torno de um nome, eu acho muito difícil esse nome ter mais de 20% dos votos. Sabe? Ela foi política. A demonização foi política. Por isso que eu sempre dizia, eu falei, gente, você é de uma igreja. Uhum. Um padre lá fez coisa errada. Tá cheio de padre que faz a coisa errada. É a maioria? A gente sabe que não. A maioria está vocacionado para aquilo que é o bem da comunidade. Você vai evitar que o padre seja punido porque é da sua igreja? Pô, errou, paga. Um pastor, um padre, seja quem for. A gente tem que saber diferenciar a instituição da pessoa que falhou. Uhum. Agora, quando você pega a pessoa que falhou e quer generalizar... Bom, teve um cara que me delatou pro Caixa 2. Eu falei, eu vou provar que ele mentiu. Provei que ele mentiu pro juiz. Falei, eu vou provar que ele tá falando a mentira. O juiz foi lá e falou, não teve Caixa 2. O que era? Era o quê? Essa história é engraçada, porque é engraçada agora, né? Depois. Mas essa história é curiosa, porque foi um empresário que eu prejudiquei numa obra em que manifestamente tinha sobrepreço. Como é que eu sei que tinha sobrepreço? Porque o meu secretário era especializado em licitação, chegou para mim, falou, eu não conhecia esse secretário. Tá. Foi um headhunter que me achou esse cara. Eu nomeei um cara que não era de partido político, justamente... Headhunter? Caramba! Eu botei um cara para achar um sujeito bom de licitação. Achei um cara que era do governo do estado, até, mas não era de partido político. Ele falou, esse cara vai fazer o PAC de São Paulo limpo. Tem absolutamente nada, o cara técnico e tal. Nomeei esse cara. Com 30 dias de governo na prefeitura, esse cara chega e fala, olha, você me pediu tudo limpo, tudo... Eu falei, cara, são 30 dias, o que nós fizemos de errado? Aí o cara falou, não, é que tem um contrato que nós herdamos, que deram ordem de serviço na gestão passada, e esse contrato está 300 milhões de reais acima do preço. Eu falei, pô, mas não é possível. De qual é o valor da obra? 1 bi 100. Ou seja, era para custar 800, custou 1 bi 100. Uhum. Ele falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, cara, cancela a obra. Ele falou, só que tem uma novidade para você. As 7 empreiteiras, maiores empreiteiras, são sócias nesse contrato. Nesse contrato. Ou seja, você está ferrado se você mandar cancelar essa obra. Eu falei, se eu não mandar cancelar, eu também estou, né? Porque você está me dizendo que está superfaturada. Então, não tem a saída. Cancela a obra. Cancelei a obra dia 12 de fevereiro. 12 dias depois dessa reunião, saiu no Diário Oficial o cancelamento da obra. O anúncio do cancelamento da obra. Um desses caras, foi preso pela Lava Jato, resolveu me retalhar. E na delação falou, não,
Eu também doei dinheiro pro Haddad. Eu tinha cancelado a obra dele. E ele falou que um mês depois... Eu falei, puta, vai ser muito fácil provar que esse cara tá mentindo, né? Porque eu tinha testemunha de tudo. Levei pro juiz. Olha o que aconteceu aqui. O juiz não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Porque eu é que estava provando. E não ele. Era só uma acusação ao vento, assim. Era uma acusação, ele não tinha absolutamente prova de nada, né? Ele inventou uma história, ele pagou um cara e disse que o cara prestou serviço para mim. E eu provei que o cara não prestou. E aí caiu o caixa 2. Agora, você imagina se eu tivesse tocado... Vamos supor que eu tivesse tocado essa obra sem ter sido informado que ela estava superfaturada. Você era o cara envolvido na história toda. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa legislação, que nós mesmo criamos, nós é que criamos essa legislação de delação, leniência, lei anticorrupção, foi tudo criação dos nossos governos. Mas se ela for mal aplicada, você vai estar dando a arma para o bandido. Como foi o caso desse cara. Um bandido que, contrariado nos seus interesses, resolveu me retalhar. Por sorte, porque além de honesto, você tem que ter sorte nesse mundo. Porque se eu, por acaso, não tivesse um secretário honrado, eu estava ferrado. Esse cara podia ter vendido a informação. Falou, eu vou contar para o Haddad que vocês superfaturaram. Passa 2 milhões para cá que eu não conto. E aí? Mas agora, seria maravilhoso se todos os secretários fossem escolhidos dessa forma, Haddad. Mas como seria produtivo? Mas era o PAC, né, bicho? Eu ia trazer o PAC para São Paulo. Eu não podia ter um cisco de problemas aqui. Era a minha primeira eleição, eleito prefeito de São Paulo, maior cidade do hemisfério sul. Eu tinha uma reputação de ministro da educação. Eu quero paz, quero dormir tranquilo. Com 30 dias o cara me traz a notícia. Olha, esse contrato aqui vai te dar problema. E olha, como a vida às vezes é muito justa com a gente, né? Porque eu cancelei aquela obra e imaginei que... Eu falei, pô, nunca mais alguém vai doar recurso para minha campanha, porque simplesmente eu estou afrontando as 7 maiores empreiteiras do país. Né? Todas as 7 estavam lá, no contrato associadas. Eu falei, mas, cara, o que eu vou fazer? Paciência, eu não vou ser mais eleito para nada, mas eu não vou fazer um negócio... Eu não vou compactuar com isso. Mas foi... Mas aí, você acha que rola represália das empreiteiras hoje por causa desse acontecimento? Mas não tem dúvida. Jura mesmo? Mas não tem dúvida. Você não deveria estar falando isso aqui, Haddad, relembrar os caras disso. Porque daqui a pouco você vai ao governo do estado, os caras... eu vi na minha entrevista lá do Rafinha, relembrei daquela história lá, porque essa costura com essas empresas... Eles doam dinheiro para as campanhas. Olha, eu vou te dar outro exemplo. Eles te alimentam. Aqui em São Paulo, alimentam. Você há de lembrar que existia a Controlar aqui em São Paulo. A Controlar era aquela empresa caça-níquel que fazia vistoria de inspeção veicular. De veículo, exatamente. Eu lembro. Tudo sacana. Ali não tinha nada direito. Era tudo uma sacanagem só. E eu falei na campanha, eu vou acabar com a brincadeira. Né? Falei na campanha. Era... 2 das maiores empreiteiras do Brasil que estavam por trás da Controlar. Eu não sabia. Eu achava que a Controlar era uma empresa. Quando eu fui ver quem eram os sócios da Controlar, eu descobri quem que estava por trás da Controlar. E mantive a decisão. Acabou o caça-níquel. Essas decisões custam. Custam tanto... Custam, entendeu? Que durante o governo da Dilma, foi o único período na história do país que político foi preso mesmo, custou o que custou, né? É isso. Mas é muito raro, de fato, você enfrentar essa turma assim. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu tive vários enfrentamentos em São Paulo, um deles com ameaça. Eu nunca fui ameaçado, a não ser num caso, que foi na Feira da Madrugada. Eu falei, eu vou acabar com essa coisa aqui, pô. Uma corrupção generalizada. Eu falei, vou botar fim nisso aqui. E fui. Tinha tudo que você pode imaginar. Até tráfico de droga tinha lá dentro. E hoje vai surgir no lugar da Feira da Madrugada, graças à minha gestão, o maior shopping popular da América do Sul. E desde esse dia eu nunca mais tive onde comprar maconha às 3 horas da manhã. Nunca mais, Muito obrigado, Haddad. Que trabalho maravilhoso.